com Charles Eldan, presidente da Abraço e professor da Unifesp. Doutor Charles, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vão todos? Boa tarde aos telespectadores e ouvintes. Bom, doutor Charles, a gente tem falado tantos problemas relacionados ao coronavírus, falamos de saúde durante todos esses últimos meses, desde março, quando a pandemia chegou para valer aqui no Brasil. Agora, tem doenças relacionadas à pandemia que também chamam a atenção, e uma delas é osteoporose, é isso? Então, a osteoporose é um grande problema de saúde pública, não? São 10 milhões de brasileiros afetados por essa doença, e quando a gente compara a osteoporose com outras doenças também que merecem grande atenção do público leigo, como o câncer de mama, o infarto do coração e o derrame, a osteoporose e as fraturas por consequência da doença são muito mais frequentes do que essas 3 doenças que eu acabei de mencionar. Então, é um grande problema de saúde pública que, infelizmente, passa desapercebido, porque a doença ela é silenciosa na maioria dos casos. A osteoporose ela provoca uma perda da qualidade do osso, uma redução da quantidade do osso, e a pessoa que tem osteoporose sofre fraturas com mínimos traumas. Uma queda da própria altura, um abraço de um neto, pode ser a razão para o paciente fraturar o quadril, fraturar uma costela ou ter outras consequências mais graves da osteoporose. Doutor Charles, como é que se pode prevenir a osteoporose? É inevitável que as pessoas mais idosas tenham problemas? É importante a gente lembrar disso, Denise. A osteoporose ela é mais comum nas mulheres, quando a gente compara mulheres e homens, mais comum nas mulheres depois da menopausa. A perda do hormônio feminino promove perda de osso e aumento do risco de fraturas. 1 em cada 3 mulheres depois da menopausa vai sofrer uma fratura por osteoporose ao longo da vida. Isso é um número muito grande. 1 em cada 5 homens depois dos 50 anos sofrerá uma fratura por consequência da osteoporose. Para a prevenção, é muito importante a gente entender que o osso ele é construído ao longo da vida. Durante a infância e a adolescência, a gente constrói a nossa poupança óssea. Essa poupança ela é mantida durante a vida adulta e a partir dos 50 anos, tanto homens quanto mulheres, as mulheres mais do que os homens, começam a perder osso. E aí é nessa fase de perda que acontece normalmente a síndrome de fragilidade. Então, para prevenir, a gente precisa, em crianças e adolescentes, estimular esse osso. E eu estimulo esse osso com atividade física regular, combater o sedentarismo, tirar as crianças da frente da TV e fazê-los exercitar-se, ter uma dieta rica em cálcio, e isso inclui leite e derivados, né? E aí, dessa forma, a gente constrói ossos fortes. Na vida adulta, é importante manter a atividade física regular, manter também essa dieta rica em proteínas, rica em cálcio e manter a movimentação. Então, essas são as principais atitudes que são benéficas para o osso, além de evitar tudo aquilo que é danoso, tudo aquilo que promove perda de osso, em particular o uso excessivo de bebidas alcoólicas e a exposição ao tabaco, né? O tabagismo é um fator de risco extremamente importante. É muito importante que as pessoas que tenham fatores de risco para a osteoporose procurem assistência médica, procurem fazer o diagnóstico precoce. Quando a gente olha para a osteoporose, a imagem que pode vir à nossa cabeça é a de um grande iceberg. Na ponta visível desse iceberg estão as pessoas que já sofreram fraturas. Essas pessoas precisam ser tratadas para evitar nova fratura. Uma pessoa que sofre uma fratura do quadril tem um risco de 20% de vir a falecer num período de 12 meses. Então, a fratura per se, ela significa que há um risco maior de fragilidade, um risco maior de morte. Debaixo dessa ponta visível do iceberg, existe um grande bloco de pessoas que ainda não manifestaram a doença, mas que podem ser identificadas através de um exame chamado densitometria óssea.
Então, a densitometria óssea ela está indicada para todas as mulheres depois dos 60 anos de idade e ela está indicada para pacientes que apresentam os fatores de risco. Os principais fatores de risco são baixo peso, então se você tem menos do que 54 quilos, o seu risco de ter osteoporose é maior. Se um familiar de primeiro grau, um pai ou a mãe, tiverem tido uma fratura do quadril, chances há de que essa pessoa também tenha um risco maior de ter osteoporose. As pessoas que já se fraturaram, as que fumam, as que ingerem bebidas alcoólicas excessivamente e aquelas que fazem uso de corticoides ou que têm doenças como a artrite reumatoide, a doença inflamatória intestinal, o diabetes mellitus, que são doenças que ocasionam perda óssea. Então, quando uma pessoa tem esses fatores de risco, é fundamental que se converse com o médico para que seja investigada a presença da osteoporose. Nós não podemos esperar o aparecimento das fraturas. A história natural da osteoporose é aquela senhora que tem os seus 54 anos de idade, ela está na menopausa há uns 4, 6 anos, ela escorrega na rua, na feira de bairro e faz uma fratura do punho. Habitualmente, ela é vista num sistema de saúde que habitualmente engessa, corrige aquela fratura e a gente esquece de diagnosticar a causa da fratura. Com a evolução da doença, ocorre perda de ossos na coluna e aí, normalmente, essa pessoa começa a encurtar, diminuir de tamanho. Então, essa perda de altura ao longo da vida não é normal. Toda perda de altura superior a 2 centímetros deve necessitar uma investigação. Agora... A doença evolui até que por volta dos 70, 75 é quando ocorre a fratura mais temida, que é aquela fratura do quadril. É a fratura que deixa 1/3 dos pacientes incapacitados, 1/3 dos pacientes vão precisar da ajuda de terceiros para se alimentar, para se vestir, para a própria higiene pessoal, e, eventualmente, 20% a 30% desses pacientes irão morrer em 12 meses. Então, essa é uma história que a gente precisa mudar. A gente precisa identificar esses pacientes precocemente e todo paciente com fratura, principalmente fratura associada a traumatismo de baixo impacto, uma queda boba, ou às vezes mesmo na ausência de queda, deve necessitar de uma investigação. Pois não, Denise? Então, Charles, eu ia perguntar, detectada a doença, tem o que se fazer para minimizar, para tentar interromper o avanço? Temos muitos avanços no tratamento da osteoporose. Os medicamentos utilizados para tratar a osteoporose reduzem em até 90% o risco das fraturas vertebrais. Eles reduzem também o risco das outras fraturas, da fratura do quadril, da fratura do braço, do antebraço. São medicamentos muito específicos e bastante efetivos. O tratamento ele é em longo prazo. Não existe um remédio que cure a osteoporose. Então, os remédios eles são tomados com orientação médica e a gente faz o acompanhamento regular, repetindo a densitometria, para ver se a densitometria, se a quantidade de osso se estabilizou. Ao mesmo tempo que esses remédios são utilizados, é fundamental que o paciente com osteoporose tenha uma ingestão adequada de cálcio e proteínas. E quando essa ingestão é deficiente, a gente suplementa utilizando suplementos de cálcio. A vitamina D também é muito importante no tratamento. A vitamina D é responsável pela absorção do cálcio no intestino. Então, a gente ingere o cálcio na nossa alimentação e para ele ser absorvido e ir para o organismo e fazer as funções que são importantes, a gente precisa da vitamina D. Então, cálcio e vitamina D são adjuvantes muito importantes no tratamento da osteoporose. Agora, doutor Charles, eu queria checar se uma informação que eu já ouvi várias pessoas falando, se é fake news ou tem algum fundamento, que alegam que os animais, por exemplo, deixam de tomar leite depois que desmamam. Então, em princípio, as pessoas também não precisariam mais de leite ao longo da vida, que leite seria até desfavorável. Isso é verdade? Não, isso é um mito e é mentira, né? Ou seja, existem
vários estudos muito sérios, publicados em revistas também muito sérias, que mostram que o nosso padrão de dieta tem um efeito muito importante sobre a nossa saúde óssea. Então, uma dieta com um padrão saudável, como é, por exemplo, a dieta mediterrânea, que inclui pelo menos 2 porções de leite e derivados por dia, está associado com menor risco de osteoporose. Da mesma forma, uma dieta que inclui 3 a 4 porções de laticínios por dia reduz também o risco da osteoporose. Já a nossa dieta ocidental, rica em produtos industrializados, rica em produtos multiprocessados, aumenta em 20 a 30% o risco do aparecimento da osteoporose e das fraturas. A ingestão dietética de laticínios, ela é muito importante, não apenas pelo conteúdo do cálcio. Cerca de 1 copo de leite, uma fatia de queijo de 30 gramas ou uma porção de 240 gramas de iogurte nos dão, cada uma delas, 300 miligramas de cálcio. Homens e mulheres, depois dos 50 anos, precisam de 1.200 miligramas de cálcio. E é por isso que esses alimentos ricos em cálcio, também ricos em proteínas, são muito importantes para a saúde dos ossos. E aqueles indivíduos que não conseguem ingerir alimentos derivados do leite, porque têm intolerância à lactose, por exemplo. Nos intolerantes à lactose, a gente sabe que o leite sem lactose tem a mesma quantidade de cálcio que o leite integral. E para aquelas pessoas que, por alguma razão, ou porque têm intolerância à proteína do leite de vaca, ou os indivíduos, as pessoas que são veganos e não ingerem, por conta desse hábito alimentar, leite e seus derivados, existem outras bebidas que, quando industrializadas, são enriquecidas com cálcio. Então, se nós formos hoje ao supermercado, nós iremos encontrar leite de amêndoa, que na verdade não é leite, né? A gente sempre brinca, né, que o que é considerado leite é aquilo que vem de uma glândula mamária. Então, o nome correto não seria leite de amêndoa, leite de arroz ou leite de soja, né? Seria bebida de arroz, bebida de amêndoa, bebida de soja. Esses produtos, quando industrializados, eles são enriquecidos com cálcio. E, normalmente, 1 copo dessas bebidas apresentam a mesma quantidade de cálcio que a gente encontra no leite de vaca. Então, naqueles indivíduos que são intolerantes ao leite ou, por alguma razão, não tomam leite de vaca, uma opção da dieta seria a utilização desses alimentos. É muito importante a gente pensar que, do ponto de vista da saúde, o melhor é otimizar a ingestão desses alimentos. Quando a gente não consegue, aí é que a gente deve, sob orientação médica, fazer uso dos suplementos que contêm as quantidades necessárias de cálcio para que a saúde óssea seja mantida. Esse tema ele é realmente muito importante. Existem inúmeros estudos mostrando o benefício de uma dieta rica em cálcio e a gente não pode esquecer que a principal fonte dietética de cálcio é o leite e os seus derivados. Existem outros alimentos que também contêm cálcio, em particular os vegetais verdes escuros. Meio copo de espinafre cozido, ele tem em torno de 115 miligramas de cálcio, é uma quantidade significativa. Mas a gente não consegue absorver tão bem o cálcio que vem dos vegetais quando comparado ao cálcio que vem dos alimentos lácteos. É por conta disso que, quando a gente compara, o que seria equivalente a 1 copo de leite seria mais ou menos 8 copos de espinafre cozido. E aí eu pergunto, Denise, quem come 8 copos de espinafre cozidos por dia? O Popeye. Então, a gente não... talvez o Popeye, mas nem sei se ele conseguiria ingerir tudo isso. O que a gente quer dizer é que, assim, mesmo que eu tenha uma dieta rica em vegetais, que eu coma salada no almoço, que eu coma salada no jantar, legumes e outros vegetais verdes, a nossa dieta
nos dá, através dos vegetais, mais ou menos 200 miligramas de cálcio. Os homens e mulheres brasileiros, numa pesquisa nutricional feita no ano de 2009, mostrava que a ingestão média dos brasileiros adultos é em torno de 400 miligramas de cálcio. Essa quantidade é muito a que enfatizar e revisar essa ingestão dietética para a gente ver se os objetivos do tratamento estão sendo cumpridos. Perfeito, doutor. Oi. Pois não. Eu fiquei com uma dúvida só do porquê. O senhor falou que a fratura do quadril, a pessoa depois de 1 ano pode morrer. Qual a relação? Tem uma complicação adicional de saúde? Todas as fraturas do quadril são fraturas graves. As fraturas do quadril têm como tratamento uma intervenção cirúrgica. Os pacientes com fratura do quadril precisarão ser hospitalizados e eles serão submetidos a uma cirurgia para correção dessa fratura. Existem dados dos estudos em pessoas que sofreram a fratura do quadril que mostram que por conta das complicações da cirurgia, complicações da internação hospitalar, ou às vezes complicações muito depois da cirurgia, o fato é que a fratura ela representa um aumento do risco de morte. E as pessoas que sofrem uma fratura de quadril, 20% não sobreviverá ao final de 12 meses, ou seja, 20% dos pacientes com fratura do quadril irão a óbito dentro de um período de 12 meses. Isso não é exclusivo da fratura do quadril. As fraturas das vértebras, elas também significam aumento do risco de morte. Qualquer paciente com qualquer tipo de fratura, que a gente chama de fratura maior, as fraturas vertebrais, a fratura do quadril, a fratura do braço, são pessoas que têm um risco maior de vir a falecer. Porque a fratura, diferentemente do que a gente pensa, que é só uma coisa mecânica, né? Ou seja, eu vou lá, coloco o gesso e resolvo, na verdade a fratura está dizendo um pouquinho mais sobre a saúde dessa pessoa. A fratura está dizendo que existe uma fragilidade do organismo. As pessoas que sofrem fratura têm um maior risco de ter doença do coração, de vir a falecer de um infarto ou de um derrame. Então, existem outros desfechos que fazem a gente entender a osteoporose como uma doença do corpo inteiro, onde a primeira manifestação, e infelizmente é uma manifestação tardia, é a fratura. Perfeito. Doutor, uma última pergunta. O leite tem que ser ingerido puro ou ele pode ser o tradicional café com leite, chocolate, vitamina? É assim, existem alguns estudos mostrando que o cálcio ele é muito bem absorvido do leite e dos derivados do leite. Tem uns poucos estudos que mostram que o café eventualmente poderia diminuir a absorção intestinal do cálcio, mas a gente costuma dizer para os pacientes que o leite ele pode ser ingerido com um pouquinho de café, com um pouquinho de chá, como gostam os britânicos, pode ser ingerido como batido com uma fruta, pode ser ingerido de qualquer forma, de todas as formas, e esse cálcio presente no leite, nos derivados do leite, será absorvido e vai contribuir de forma muito importante para a saúde dos ossos. Tem outros estudos também que mostram que a ingestão do cálcio, seja da dieta, seja do suplemento, não aumenta a calcificação das artérias e dos vasos, levando a um aumento do risco da aterosclerose. Então, o uso do cálcio, seja da dieta, seja na forma de suplementos, tem o benefício de ajudar a reduzir as fraturas e os desfechos de mortalidade e de complicações dessas fraturas, ao mesmo tempo que é bastante seguro e não acarreta eventos ou efeitos colaterais muito importantes. Perfeito, nós ouvimos Charles Heldan.
É o Dan, presidente da Abraço e professor da Unifesp. Doutor Charles, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma ótima tarde. Boa tarde a todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse mês, que é o mês mundial de luta contra o reumatismo, e o dia 20 de outubro passado, que foi o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. A informação, ela é fundamental para que a gente construa estratégias para a prevenção e enfrentamento dessas doenças. E eu agradeço o espaço que vocês nos dão exatamente de chegar ao público e conversar sobre esse tema tão importante. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço.